Leitura de 1 Coríntios, capítulos 13 ao 16, na versão da Bíblia King James 1611, que você só encontra pela BV Books. 1 Coríntios, capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, eu me tornaria como bronze ressoante e um símbolo tilintante. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e entendesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que eu tivesse toda a fé, de tal maneira que eu pudesse remover montes e não tivesse caridade, eu nada seria. E ainda que eu distribuísse todos os meus bens para alimentar os pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, de nada me aproveitaria. A caridade é sofredora e é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não se vangloria, não se envaidece, não se comporta indecentemente, não busca os seus interesses, não se irrita facilmente, não pensa mal, não se regozija com a iniquidade, mas regozija com a verdade. Sofre todas as coisas, crê em todas as coisas, espera em todas as coisas, suporta todas as coisas. A caridade nunca falha, mas havendo profecias, elas falharão. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando o que é perfeito vier, então o que o é, em parte será aniquilado. Quando eu era criança, falava como criança, entendia como criança, pensava como criança. Mas quando eu me tornei homem, eu coloquei de lado as coisas infantis. Porque agora vemos através de um espelho sombriamente, mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, mas então conhecerei como também eu sou conhecido. E agora permanecem a fé, a esperança e a caridade, estas três. Mas a maior destas é a caridade. Lembre-se de deixar o seu like no canal. 1 Coríntios, capítulo 14. Segui a caridade e desejai os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Porque o que fala em uma língua desconhecida não fala aos homens, mas a Deus. Porque nenhum homem o entende, sendo que em espírito ele fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em uma língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que todos vós faleis em línguas, mas antes que profetizeis, porque maior é o que profetiza do que o que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja receba edificação. Agora, irmãos, se eu for até vós falando em línguas, de que vos aproveitarei? A não ser que vos fale, ou por revelação, ou por conhecimento, ou por profecia, ou por doutrina. E até as coisas sem vida que transmitem som, seja flauta, seja harpa, se não formarem sons distintos, como se saberá o que está sendo tocado ou dedilhado? Porque se a trombeta der um som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, a não ser que transmitais com a língua palavras bem articuladas, como se entenderá o que é falado? Porque estareis falando ao ar. Há tantas espécies de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significado. Portanto, se eu conhecer o significado da voz, serei para aquele a quem falo, bárbaro, e o que fala será um bárbaro para mim. Assim também vós, que sois zelosos dos dons espirituais, procurai tê-los em abundância para a edificação da igreja. Portanto, aquele que fala em língua desconhecida, ore para que a possa interpretar. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora, mas o meu entendimento é infrutífero. O que fareis, pois?
Eu orarei com o Espírito e também orarei com o entendimento. Eu cantarei com o Espírito e também cantarei com o entendimento. Do contrário, se tu abençoares com o Espírito, como dirá amém o indouto sobre a tua ação de graças, já que não sabe o que dizes? Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Eu agradeço ao meu Deus que falo mais línguas do que vós todos. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras no meu entendimento, para que pela minha voz eu possa também ensinar aos outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Irmãos, não sejais crianças no entendimento. Na malícia sede crianças, mas no entendimento sede homem. Na lei está escrito: através de homens de outras línguas e por outros lábios, eu falarei a este povo, e ainda por todos os que não me ouvirem, diz o Senhor. Portanto, as línguas são um sinal, não para os que creem, mas para os que não creem. Mas a profecia não serve para os que não creem, mas para os que creem. Se, pois, toda a igreja se congregar em um lugar, e todos falarem em línguas, e entrarem aqueles que são iletrados ou os incrédulos, não dirão que estáis loucos? Mas se todos profetizarem, e entrar um que não crê, ou um iletrado, por todos é convencido, por todos é julgado, e assim os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, prostrando-se sobre a sua face, ele adorará a Deus, relatando que Deus está verdadeiramente entre vós. Como é então, irmãos, quando vos reunis, cada um de vós tem um salmo, tem uma doutrina, tem uma língua, tem uma revelação, tem uma interpretação, que todas as coisas sejam feitas para a edificação. Se algum homem falar em uma língua desconhecida, que seja por 2 ou no máximo em 3, e a seu turno, e que alguém interprete. Mas se não houver intérprete, permaneça em silêncio na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas e outros julguem. Se alguma coisa for revelada ao outro que está assentado, o primeiro permaneça em silêncio. Porque vós podeis profetizar um após o outro, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é autor da confusão, mas da paz, como em todas as igrejas dos santos. Vossas mulheres estejam em silêncio nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas à obediência, como também diz a lei. E se elas desejarem aprender alguma coisa, perguntem a seus maridos em casa, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Porventura, a palavra de Deus partiu de vós ou somente chegou até vós? Se algum homem pensa ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se algum homem o ignora, é ignorado. Portanto, irmãos, desejai arduamente profetizar e não proibais falar em línguas. Todas as coisas sejam feitas decentemente e com ordem. Você já se inscreveu no canal? 1 Coríntios, capítulo 15. Além disso, irmãos, eu vos declaro o evangelho que vos tenho pregado, o qual também recebestes e no qual também estáis firmes, pelo qual também sois salvos, se o guardares na memória o que vos preguei, se não crestes em vão. Porque eu vos entreguei primeiramente o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, de acordo com as Escrituras, e que foi sepultado, e que ele ressuscitou ao terceiro dia, de acordo com as Escrituras, e que ele foi visto por Cefas e então pelos 12. Após isto, ele foi visto por cerca de 500 irmãos de uma vez, dos quais grande parte permanece até agora, mas alguns já dormem. Após isto, ele foi visto por Tiago, então por todos os apóstolos. E por último de todos,
ele também foi visto por mim como alguém nascido fora do tempo devido. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno para ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que foi concedida a mim não foi em vão. Mas eu trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Portanto, quer seja eu ou eles, assim nós pregamos e assim tendes crido. Ora, embora se pregue que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Mas se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Sim, e somos considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, o qual ele não ressuscitou, se é que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é vã e ainda estáis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo pereceram. Se apenas nesta vida temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora é Cristo ressuscitado dos mortos, tornando-se as primícias dos que dormem. Pois desde que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, igualmente também em Cristo todos serão vivificados. Mas cada homem em sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então virá o fim, quando ele tiver entregue o reino a Deus, ao Pai, e quando ele tiver derrubado todo o governo e toda autoridade e poder. Porque ele deverá reinar até que tenha colocado todos os inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo que será destruído é a morte, porque ele colocou todas as coisas debaixo de seus pés. Mas quando ele diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, está claro que exclui-se aquele que colocou todas as coisas sob ele. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o mesmo Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus possa ser tudo em todos. Do contrário, o que farão os que são batizados pelos mortos, se de modo algum os mortos ressuscitam? Por que então eles são batizados pelos mortos? E por que estamos nós em perigo a toda hora? Eu protesto pela alegria que eu tenho em Cristo Jesus, Senhor nosso, cada dia morro. Se da maneira do homem eu lutei contra animais em Éfeso, que vantagem tenho se os mortos não são ressuscitados? Comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Não se engane, as comunicações malignas corrompem as boas maneiras. Despertai para a justiça e não pequeis, porque alguns não têm o conhecimento de Deus. Eu falo isto para a vossa vergonha. Mas alguns homens dirão: como são ressuscitados mortos e com que corpo eles virão? Tolo, o que tu semeais não é despertado se não morrer. E quando tu semeais, não semeais o corpo que será, mas um grão desnudo, pode ser de trigo ou de algum outro grão. Mas Deus dá-lhe o corpo como lhe agrada, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é a mesma carne, mas há um tipo de carne dos homens e outra carne dos animais, outra dos peixes e outra das aves. Há também corpos celestes e corpos terrestres, mas a glória dos celestes é uma e a glória dos terrestres é outra. Há uma glória do sol e outra glória da lua, e outra glória das estrelas, porque uma estrela difere de outra estrela em glória. Assim também é a ressurreição dos mortos. É semeado na corrupção e ressuscitado em incorrupção. É semeado na desonra e ressuscitado em glória. É semeado na fraqueza e ressuscitado em poder. É semeado no corpo natural
e ressuscitado no corpo espiritual. Se há um corpo natural, há um corpo espiritual. E assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão foi feito em espírito vivificante. Mas não é primeiro o que é espiritual, mas o que é natural, e depois o que é espiritual. O primeiro homem da terra, terreno, o segundo homem é o Senhor do céu. Tal qual o terreno, tais são também os terrenos, e tal qual o celestial, tais são também os celestiais. E assim como temos portado a imagem do terreno, assim também portaremos a imagem do celestial. Agora digo-vos isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados em um momento, em um piscar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corruptível seja revestido de incorruptibilidade e isto que é mortal se revista de imortalidade. E quando este corruptível tiver sido revestido de incorruptibilidade e isto que é mortal tiver sido revestido de imortalidade, então se cumprirá provérbio que está escrito: a morte foi tragada em vitória. Ó morte, onde está o teu ferrão? Ó sepultura, onde está a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas a graça de Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas. 1 Coríntios, capítulo 16. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia, fazei vós também. No primeiro dia da semana, cada um de vós pessoalmente separe e guarde, conforme Deus o prosperou, para que não sejam coletados quando eu chegar. E quando eu tiver chegado, os que aprovardes por suas cartas, eu enviarei para levar a vossa liberalidade a Jerusalém. E se for apropriado que eu também vá, eles irão comigo. Ora, eu irei até vós quando eu passar pela Macedônia, porque tenho de passar pela Macedônia. E bem pode ser que fique convosco e passe também o inverno, para que me acompanheis aonde quer que eu for. Porque eu não os verei agora pelo caminho, mas quero ficar convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Mas eu ficarei em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e eficaz é aberta para mim e a muitos adversários. Ora, se Timóteo vier, cuidem para que ele possa estar convosco sem temor, porque ele trabalha na obra do Senhor como eu também. Portanto, não deixem nenhum homem desprezá-lo, mas conduzi-o em paz para que venha ter comigo, pois o aguardo com os irmãos. E no tocante ao nosso irmão Apolo, eu desejei grandemente que fosse até vós com os irmãos, mas a sua vontade não estava de todo para vir neste tempo, mas ele irá quando lhe for o tempo conveniente. Vigiai, estais firme na fé, portai-vos como homens e sede fortes. Todas vossas coisas sejam feitas com caridade. Eu vos rogo, irmãos, sabeis que a casa de Estefanas é as primícias de Acaia e que eles têm se dedicado ao ministério dos santos. Que também vos sujeiteis aos tais e a todo aquele que nos ajuda e trabalha. Alegro-me com a vinda de Estefanas e de Fortunato e de Acaio, porque o que estava faltando da vossa parte, eles supriram. Porque eles revigoram o meu espírito e o vosso. Reconhecei, pois, aos tais. As igrejas da Ásia vos saúdam. Áquila e Priscila vos saúdam muito no Senhor com a igreja que está em sua casa.
Todos os irmãos vos saúdam. Cumprimentai-vos uns aos outros com beijo santo. Saudação da minha própria mão, de Paulo. Se algum homem não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Maranata. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. O meu amor seja com todos vós, em Cristo Jesus. Amém. Essa leitura foi realizada na versão da Bíblia King James 1611, que é marca da BV Books. Lembrando que a Bíblia King James 1611 só é publicada pela BV Books no Brasil. Completamos mais um dia no nosso plano de leitura bíblica e seguimos rumo à leitura completa da Bíblia em um ano. Se você chegou aqui agora e quer fazer essa leitura junto conosco, aproveite para fazer o download do plano no link que está na descrição desse vídeo. E a todos vocês que fazem essa leitura junto comigo, eu peço para deixar aquele like no vídeo que vai nos ajudar a levar a palavra de Deus a mais pessoas. Por hoje eu fico por aqui. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco hoje e para sempre. Amém.